Se fala em Dubai, o que se passa na cabeça da maioria das pessoas é a sua modernidade e luxo, sendo nos shoppings, fontes ou arranha-céus. Mas tudo não passa de uma cortina de fumaça. O que quase ninguém sabe é que por baixo de tanto luxo existe uma Dubai completamente diferente da que conhecemos, e o avesso daquilo que costumamos ver. Ainda há alguns anos, a velha Dubai era praticamente apenas um porto no Golfo, sem muitas riquezas ou atrações. E apenas recentemente, o lugar se tornou o que conhecemos hoje. Apesar do visual moderno e opções de passeios diversos e divertidos, o que fazem parecer uma Las Vegas do Oriente Médio. Dubai é mais controvérsia do que se parece. Fazendo parte de um dos 7 principados dos Emirados Árabes Unidos, ela é governada por um ditador, sob as regras do Islã. É comum histórias de estrangeiros que foram a trabalho ou passar as férias e acabaram sendo detidos ou julgados à prisão por conta de alguma má conduta que não faziam ideia que era considerado ato legal. Como exemplo, está tocar em alguém, isso mesmo, tocar em alguma pessoa, consumir álcool ou até dar um beijo no seu parceiro. Como exemplo, há um caso de uma norueguesa que foi presa após ser estuprada. Além de que é bom ficar de olho também no que se diz na internet, quando estiver por lá, pois é proibido expressar opiniões políticas contra o governo ou criticar algo no país. Você acha que isso já quebrou o seu encanto? Ainda nem começamos a falar sobre a maioria dos problemas de Dubai. Mesmo sendo um grande contribuinte para o desenvolvimento tecnológico e humano do mundo, Dubai está longe de alcançar sequer um ponto favorável. Quando vemos aquelas grandes arranha-céus que envolvem bilhões de dólares, poucos pensam quem colocou essas estruturas no lugar. Pouco a ser falado, mas as construções de Dubai vieram a partir de mão de obra barata de imigrantes. Esses imigrantes geralmente vindo da Índia e do Paquistão. Eles deixam seus países iludidos por uma melhor condição de vida e acabam caindo em uma quase escravidão, sendo obrigados a trabalhar o dia todo, em todas as épocas do ano, inclusive no verão, em que os turistas são orientados a não saírem por mais de 5 minutos ao ar livre, por conta do calor escaldante de 50 a 55 graus. Como se não pudesse piorar, se você for a Dubai e se deparar com um engarrafamento quilométrico de caminhões-tanque pelas ruas de Dubai, não se assuste, é apenas a transferência diária de esgoto da cidade. Isso mesmo, Dubai, uma das cidades mais luxuosas do mundo, não tem um sistema de esgoto. E todo dia tem que haver um translado de esgoto para ser descartado. Se você está surpreso até aqui, fica no vídeo, que isso é só o começo. Apenas em 50 anos, Dubai passaria de uma pequena ilha para uma grande metrópole, com o maior shopping do mundo, o arranha-céu mais alto e muitos milionários. Até 1971, Dubai era comandada pelo governo britânico. Assim que deixou de ser uma colônia e se integrou aos outros 6 Emirados próximos, se transformou nos Emirados Árabes Unidos. Apesar de juntos serem uma federação, cada emirado tem a sua soberania e seu próprio príncipe, que governa com seu poder absoluto praticamente tudo. Em meados do século XIX, Dubai era uma pequena vila de pescadores, mas por conta do seu ponto estratégico no mapa, ela servia para os navios que vinham do Reino Unido para a Índia. Com o passar dos anos, a exploração de pérolas se tornou a principal fonte de renda da economia, e apesar de um bom mercado, não era uma indústria segura para a economia de Dubai. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando Dubai passou por uma época de escassez, seus governantes assinaram um acordo com o governo britânico para procurar petróleo no local. Nos anos 60, a pequena ilha do Golfo encontraria aquilo que seus vizinhos já haviam encontrado há muito tempo: petróleo. Ainda assim, a quantidade encontrada era muito inferior à quantidade encontrada em Abu Dhabi, que era 10 vezes maior. Mesmo assim, a visão revolucionária do Sheik transformaria aquela ilha, um dos principais pontos turísticos do mundo, em apenas 50 anos. Tendo percebido que a quantidade de petróleo encontrada, embora suficiente para construir riqueza, era menor se comparado aos Emirados em volta, o Sheik sabia que não podia se tornar dependente do recurso. Por isso, ele decidiu usar a riqueza vinda do petróleo para o desenvolvimento da cidade, visando o turismo e serviços financeiros. A ideia atraiu milhões de pessoas vindas do mundo todo, ultrapassando a população total, que hoje representa apenas 5% dos habitantes totais. Os imigrantes eram atraídos pelas leis tributárias facilitadas, e milionários do mundo inteiro passaram a levar seus empreendimentos para Dubai, o que contribuiu para o crescimento acelerado e fez o PIB de Dubai subir 13% ao ano. Com o passar do tempo, a economia da cidade conseguiu
diversificar e atualmente o petróleo representa menos de 1% da economia total, enquanto o turismo chega a 20%. Sendo o quarto destino mais popular do mundo, permitindo que Dubai não ficasse à mercê do petróleo, isso tudo combinado à fonte de energia limpa foi um plano perfeito. Dubai anunciou que pretende até 2050 ter 44% da sua energia produzida por fontes de energia renovável, aumentando em 40% a eficiência energética da cidade. Recebendo anualmente milhões de turistas, o turismo vem se provando um dos maiores motores da economia de Dubai, tendo movimentado 28 bilhões de dólares antes da pandemia. Mas nem tudo é um reflexo da organização econômica, e por trás dos panos as coisas são bem diferentes. Apesar do que se é mostrado por fora, Dubai está longe de ser uma cidade moderna. Dentro dos limites dos Emirados Árabes, o lugar é governado por uma política não democrática e seguindo as leis islâmicas. Em 2020, o mundo ficou chocado com a filha do governante de Dubai, que foi sequestrada por ordem do próprio pai e mantida em cativeiro. A BBC trouxe à tona vídeos da menina sendo mantida em confinamento. No ano de 2000, sua irmã sofreu com as mesmas condições, e até hoje não se sabe sua situação. Regulamentada por leis absurdas na visão do Ocidente, turistas acabam sendo levados presos por situações como tocar uma outra pessoa ou dar um simples beijo, e talvez até postar alguma crítica no Twitter pode ser um motivo de prisão. Em 2013, um caso teve grande repercussão mundial. Uma norueguesa denunciou um estupro, mas seguindo o conselho de colega de trabalho que disse que seria difícil provar o crime, dias depois ela se retratou, dizendo que foi consensual e dessa maneira conseguiria sair do país. No entanto, foi condenada a 16 meses de prisão. A acusação apontava falsa denúncia de estupro, ingestão de bebida alcoólica e por ter realizado atos sexuais antes do casamento. A moça só foi absolvida graças à repercussão mundial que o caso tomou, mas em Dubai, nem só estrangeiros sofrem grandes represálias. O governo dos Emirados Árabes possui uma ditadura opressora, tendo já sido denunciado por inúmeras organizações de defesa dos direitos humanos, por conta da sua política violenta contra opositores e críticos do governo. Sua população não possui direito de liberdade de expressão e constantemente jornalistas, ativistas e acadêmicos são condenados injustamente por desagradar as ordens do governo. Mas o inferno não termina aqui. Quem vê os arranha-céus de Dubai construídos bem ao meio do deserto dificilmente se preocupa em como foram colocados de pé. Em uma reportagem da Folha de São Paulo de 2009, é descrita a história de um imigrante de Bangladesh que recebeu a proposta de trabalhar em Dubai, em troca de receber mais do que ganhava em sua cidade natal. O imigrante decidiu ir com a esperança de uma vida melhor para ele e sua família. Chegando lá, seu passaporte foi recolhido e descobriu que trabalharia 14 horas no deserto e receberia menos do que havia sido proposto. Além disso, ele deveria cobrir a dívida da viagem, o que duraria ao menos 2 anos. Sem ter como voltar para casa, o jeito foi trabalhar. O dormitório em que eles dormem não há ar-condicionado ou ventilador, fede a excrementos e é cheio de mosquitos. Eles carregam tijolos e blocos de cimento em um calor de 50 graus e relatam que por conta disso ficam dias sem urinar, pela quantidade de suor que produzem. Se por acaso passarem mal, ainda é descontado no salário. Para piorar, inúmeras empresas de construção foram embora de Dubai depois da recessão de 2008, e muitas foram sem devolver os passaportes. As que ficaram não pagaram salários por meses. O consulado da Índia chegou a registrar a morte de mais de 900 indianos em Dubai, afirmando que essas mortes foram ocasionadas pelo calor, excesso de trabalho e suicídios. Apesar de essa ser uma reportagem com quase 15 anos, a situação não mudou em nada. Em um dos eventos mais importantes de Dubai, a Expo Dubai, que reúne pessoas do mundo inteiro durante 6 meses a cada 5 anos para discutir inovações, tecnologias, cultura e outros temas importantes, sofreu um verdadeiro exposed em sua última edição, por um projeto chamado Equidem, um instituto de caridade que luta pelos direitos humanos e trabalhistas. O nome escolhido faz relação ao nome do evento com a palavra exposição em inglês. Corajosa, a Equidem lançou na Feira Mundial um relatório com cerca de 40 páginas, denunciando as más práticas trabalhistas de Dubai. O documento expõe as péssimas condições dos trabalhadores, em sua maioria imigrantes, até mesmo na própria Expo. O documento reafirma as denúncias de exploração e coloca em vista o endividamento forçado que os trabalhadores são submetidos, mesmo sendo uma prática ilegal. Segundo o documento, 37% dos trabalhadores entrevistados relataram 3 ou mais situações que indicavam trabalho forçado. A situação piorou ainda mais na pandemia, quando os salários já baixos
ainda foram cortados. Alguns desses trabalhadores assinam os contratos sem nem saber o que é escrito, pois os documentos não são traduzidos. A Equidem ainda expõe o preconceito e a xenofobia, onde metade dos entrevistados passaram por discriminações, sendo os asiáticos os mais discriminados, com salários mais baixos e trabalhos mais pesados, enquanto os europeus e árabes desempenham funções mais leves com salários maiores. Os asiáticos são os primeiros a perder os seus empregos quando aparece alguém de alguma outra etnia para a vaga. Apesar do assunto ter entrado em várias pautas do Expo 2020, com o governo prometendo expansão de terreno e desdobramento de esforços para combater isso, muitos especialistas acreditam que essas propostas nem entraram em vigor. E se você acha que não pode piorar, provando seu local mais extravagante do mundo, Dubai abriga o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura e 160 andares, sendo considerado representantemente o coração e a alma de Dubai. E quem poderia imaginar que o coração e a alma da cidade mais moderna do mundo não tem esgoto? Mas por que não fazer o sistema de esgoto para o maior prédio do mundo? Há alguns anos, o vídeo que mostra uma fila enorme de caminhões indo para o tratamento de esgoto rodou o mundo e fez todos se perguntarem como a cidade mais moderna sofre com algo tão banal. Atraídos pelo trabalho e leis tributárias facilitadas, milhares de imigrantes chegaram na cidade, muitos deles vindo da Índia e do Paquistão, para trabalhar. A cidade assim cresceria cerca de 300% em 7 anos, isso ainda no final da década de 60. A partir dali, ela cresceria mais e mais. Em 1990, a modo de comparação, havia apenas um arranha-céu na cidade. Atualmente possui mais de 400. Com esse crescimento acelerado, ficou difícil para a cidade acompanhar em estrutura. Logo, os sistemas de esgoto da cidade passou a não suportar mais. Em 2010, o único sistema de esgoto que ainda funcionava estava com o dobro da capacidade. Com isso, novos arranha-céus tiveram que achar outras soluções para descartar o seu esgoto. Só o Burj Khalifa produz 15 toneladas de esgoto por dia. Além disso, o prédio estava sendo construído sob um tempo sombrio. Em 2009, a cidade foi atingida pela recessão de 2008, que destruiu o mundo. Com uma dívida de 58 bilhões de dólares e tendo que pedir dinheiro emprestado ao Banco Central de Abu Dhabi para pagar a dívida, parecia que a cidade de ouro afundava. A solução foi atrair turistas. Com isso, a construção do Burj Khalifa foi acelerada e o esgoto deixado de lado. Os responsáveis pela obra, sabendo que o esgoto não poderia ficar a Deus dará, acharam a solução que foi mais fácil, a de usar caminhões para levar para as usinas de tratamento fora da cidade. Outros projetos seguiram o mesmo exemplo. Isso ocasionou à cidade um congestionamento de caminhões de esgotos pelas ruas de Dubai. Com a espera de até 24 horas apenas para descarregar o caminhão, alguns dos motoristas, se não mais da metade, passaram a descarregar em locais inapropriados ou simplesmente no meio do deserto e mar, causando problemas ambientais e contaminações na água. Em 2019, o governo anunciou um empreendimento de bilhões de dólares para solucionar o problema de esgoto. O projeto visa construir enormes túneis, imitando o esquema de grandes metrópoles, para ser finalizado em 2025, antes tarde do que nunca, pois é essencial para a sobrevivência e dia a dia dos moradores. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, fui!